Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia, aqui do Colégio Passionista São Paulo da Cruz, onde nós estamos agora no Laboratório de Ciências. E o assunto de hoje que eu quero tratar com vocês é referente ao sistema circulatório, particularmente ao coração, tá? Um coração de mamífero. Então nós estamos falando de um coração com 4 cavidades, né, internas e com uma circulação completa. Tudo bem? Então nós vamos primeiro analisar a anatomia externa do coração e depois a anatomia interna do coração, como eu vou mostrar para vocês agora. Bom, este é um coração de mamífero, tá? É um coração que tem as proporções semelhantes ao coração de um ser humano. E esse coração, ele serve para a gente analisar algumas características da sua constituição externa e depois da constituição interna. Mas antes, eu quero que você entenda a posição do coração dentro do corpo humano. O coração fica no centro do tórax, levemente inclinado para o lado esquerdo, dessa forma, apoiado em cima de um músculo chamado músculo do diafragma, que é o músculo que faz a contração e aumenta o volume dos pulmões para a respiração. Portanto, o coração está entre os 2 pulmões, num espaço que a gente conhece como mediastino, tá? E o coração fica repousando dessa forma, preso por essa parte de cima e mais livre por essa ponta na parte de baixo, tá? Quando o coração pulsa, ele está usando esta parte de baixo, que é o chamado ápice do coração. Aqui nós vamos encontrar um músculo cardíaco, que vai fazer o pulsar do coração num movimento que a gente chama de sístole. E depois, quando ele relaxar, esse movimento nós vamos chamar de diástole. Aqui existe uma coroa de vasos sanguíneos, artérias e veias. Entenda que as artérias estão sempre saindo do coração e elas saem pelo meio. As veias estão sempre chegando ao coração e elas chegam pelas laterais, tá bom? Primeira coisa que a gente faz, agora que eu já localizei o coração, é fazer também a sua posição anatômica. Então, para você saber se você está olhando o coração de frente ou está olhando pelo lado de trás, você localiza aqui essa parte que a gente chama de coronária. Repare bem, a coronária, tá? Um conjunto de vasos sanguíneos que atravessa o coração. Esse conjunto de vasos sanguíneos, tá? Ele faz esse movimento completo em torno do coração. Então ele vem da parte superior esquerda para a parte inferior direita, tá? E praticamente ele nos dá a posição do coração. Então o coração está agora de frente para vocês, tá? Você pode reparar que o coração ele tem algum tecido esbranquiçado com gordura e o tecido vermelho, né, ou amarronzado, que é o tecido de músculo, tá bom? Ok, já que nós encontramos as coronárias, vale a pena lembrar que o sistema coronário é o sistema que mantém o coração irrigado, porque o coração, além de bombear o sangue para o corpo inteiro, ele também precisa de sangue. Então um pouco do sangue que é enviado para o corpo permanece no tecido cardíaco para poder irrigar o próprio coração. E o responsável por esse trabalho é o sistema coronário, aqui. Esse nome coronário vem de coroa, que se nós
olharmos o coração nessa posição invertida, tirássemos toda a carne do coração e deixássemos apenas o sistema de vasos sanguíneos que tem aqui dentro, ficaria semelhante a um chapéu ou a uma coroa, um chapéu de cardeal. Por isso veio esse nome, ok? Bom, localizado então a coronária, nós vamos ver que a coronária agora passa a ser o nosso referencial. Da coronária para cá, o lado direito do coração. Da coronária para cá, o lado esquerdo do coração. Onde eu posso sentir, perceber que o lado esquerdo do coração, ele tem uma musculatura mais densa, tá? E essa musculatura mais densa é justamente porque do lado esquerdo do coração sai o sangue arterial. E o sangue arterial tem que ser espalhado pelo corpo todo, até o pé e a cabeça. Portanto, o sangue que sai do lado esquerdo do coração, ele tem que sair com mais pressão. Por isso, o músculo cardíaco do lado esquerdo é mais consistente, mais desenvolvido do que o músculo cardíaco do lado direito, tá? Depois nós vamos ver na parte interna. Na parte de cima do coração, nós vamos encontrar essas estruturas soltas aqui em cima, tá? Essa parte de cima do coração é o que a gente chama de átrio, tá? O átrio, como ele fica um pouco solto por aqui, ele também é chamado de aurícula. A aurícula é uma referência à orelha. A orelha que nós temos, ela é um pouco solta da cabeça, onde a gente põe o brinco. Então essa aqui é a orelha do coração. Por isso, aurícula, ou então átrio. Chamar das duas formas é correto, tá? Olha, se eu colocar a mão, agora eu localizo aqui, ó, um orifício. E eu posso colocar o dedo aqui nesse orifício, tá? Eu acho que agora dá para ver melhor, que ele está dilatado. Quando eu coloco o dedo nesse orifício, ele entra no átrio, tá? Esse orifício é a entrada, tá, de sangue por veias, ok? Como eu estou do lado esquerdo, essa aqui é a veia pulmonar, tá? A veia pulmonar, ela se ramifica em duas, tá? E ela entra para o coração, trazendo sangue arterial que vem dos pulmões, tá? Então eu consigo colocar o dedo dentro do átrio. Por quê? Porque a função do átrio é justamente receber o sangue que vem dos pulmões. Depois ele vai cair no ventrículo esquerdo. O coração vai pulsar e aí ele vai sair por esse orifício aqui, tá? Que é a artéria aorta. Quando eu coloco o dedo na artéria aorta, eu consigo, olha aí, mexer por dentro do coração. Como o coração está aberto, você pode ver o meu dedo aqui saindo, no ventrículo esquerdo. Eu sei que essa é a artéria aorta pelo seguinte: primeiro, ela está no centro do coração. Os vasos sanguíneos centrais são artérias. Aqui nesse lado você tem uma outra artéria. Só que é possível perceber que a espessura da parede dessa artéria, essa artéria aqui, é mais estreita, é uma espessura fina em relação a essa aqui, que, como vocês podem ver, tem uma parede mais grossa, mais espessa. Por quê? Porque justamente a artéria aorta, ela tem a missão de mandar o sangue arterial para o corpo todo, para irrigar todos os tecidos. Óbvio que ela precisa ter mais calibre, porque essa parede, ela contém musculatura, e essa musculatura mais desenvolvida faz com que
a artéria aorta tem a mais pressão arterial para enviar o sangue para todo o corpo, enquanto a artéria pulmonar não precisa de tanta musculatura, porque ela vai mandar o sangue para os pulmões. E como eu falei antes, ele está no centro do peito, tem um pulmão de cada lado. Se tem um pulmão de cada lado, a viagem do sangue do coração para os pulmões é rápida, é curta, né? A gente chama de circulação pulmonar ou pequena circulação. Então, por causa da proximidade dos dois pulmões, a artéria pulmonar não precisa ser muito forte. Agora, a artéria aorta precisa, tá? Ser muito forte, ok? Bom, da forma com que eu estou mostrando também, você pode perceber nessa posição aqui uma grande abertura, tá? Aí eu estou do lado direito. Então, se eu colocar o dedo aqui, eu vou entrar no outro átrio. Esse outro átrio aqui é o átrio direito. E essa grande cavidade aqui é das veias, né, cava superior e inferior, que elas trazem o sangue, que é o sangue venoso do corpo todo para dentro do coração, ok? Bom, então, como vocês podem ver, o coração ele tem artérias, ele tem veias, as artérias chegam aos átrios pelas laterais, né? As veias chegam aos átrios pelas laterais e as artérias saem do coração pelo centro, na parte de cima, tá? Ok? Muito bem. Se eu colocar o dedo, né, dentro de uma artéria, eu chego no ventrículo. Agora, vamos dar uma olhada na parte interna do coração. O coração, se não estivesse aberto, nós faríamos um corte paralelo à coronária. Mas como ele já está aberto, o corte já foi feito, eu vou apenas abrir aqui para mostrar para vocês. Olha só. Tá? Bom, nessa posição, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. O coração fechado, entreaberto e aberto, tá? Ok? Então, reparem bem numa situação que é a seguinte. Essa parede aqui é a parede desse lado, tá? Então, repare bem. E aqui a gente pode observar o seguinte. Uma parede muito fina desse lado, muito fina, tá? E uma parede mais grossa desse lado, tá? Então, essa parede fina é a parede que representa o lado direito, tá? E a parede grossa é a parede do lado esquerdo. Bom, olha só. Do lado esquerdo sai a artéria aorta, que é a artéria que tem um grosso calibre. Mas o que é interessante a gente ver nesse coração aqui, né? Se eu fecho ele, tá assim, olha aí. E se eu abro esse coração. Então a gente pode observar dentro do coração o seguinte: o átrio, tá? O átrio tá aqui. Ele desce para cá para o ventrículo. Átrio e ventrículo. O átrio é esse e essa é a cavidade do ventrículo. Reparem como o átrio é pequeno, que é só a chegada do sangue, e o ventrículo é grande. E também eu quero que vocês observem aqui, essa pele que eu estou puxando aqui, ó, essa pele que eu estou puxando aqui é uma válvula cardíaca, que é uma válvula unidirecional. Então você tem a válvula do lado direito, que é a válvula tricúspide, e a válvula do lado esquerdo, que é a válvula bicúspide, que é essa aqui, aqui. Tá vendo? Olha aqui, ó. Reparem bem nas válvulas, como elas funcionam. Olha só, se eu pegar a válvula e puxar aqui, eu vejo que ela está presa, ela está amarrada. E vocês estão vendo aqui, ó, os cordõezinhos, tá? Esses cordões são tendões, cordas tendíneas, tá? Essas cordas tendíneas,
elas estão presas, né, ao músculo, tá? Então existe uma musculatura como essa aqui, que é uma musculatura papilar, que ela prende um tendão, né? Ela prende o tendão e o tendão está preso na válvula. Então esse tendão e esse músculo, quando contrai, puxa a válvula para baixo e o sangue passa para o lado de baixo do coração, tá? Ok? Então isso aqui é uma característica interessante. Aqui também eu posso ver um orifício. Esse orifício é o orifício que vai dar na coronária. Justamente antes do sangue sair pela artéria aorta e viajar para o corpo todo, um pouco dele cai nesse orifício e vai entrar aonde? No sistema coronário, para alimentar o próprio coração. Então aqui vocês reparem, o coração ele tem uma parede intermediária, que é um septo, né? Portanto, o sangue arterial nunca se mistura com o sangue venoso, né? As cordas tendíneas, né, que são presas aos músculos papilares e, portanto, essas cordas tendíneas, elas puxam, né, as válvulas, né, para que o sangue desça do ventrículo para o átrio. Aí o coração bate, as válvulas se fecham e o sangue é desviado pelas artérias. Então, essa é a característica interna de um coração de um mamífero. Esse coração, no caso, é o coração de um mamífero porco, né? As dimensões do coração humano são aproximadamente iguais a essa. Aliás, é muito parecido com esse coração. Nós sabemos que o coração humano é do tamanho do punho fechado do próprio dono. Então vocês podem ver que existe uma semelhança muito grande de anatomia desse coração para o coração humano. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje sobre sistema circulatório cardiovascular, mostrando a anatomia externa e interna do coração do mamífero. Espero que vocês tenham gostado e eu volto numa próxima aula com mais um tema de anatomia para vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!